Queridos, vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós, vamos ouvir a palavra do Senhor, porque esta é que edifica o nosso coração. Louvar é bom, enche o nosso coração de alegria, adoramos o Todo-Poderoso, mas nós aprendemos com a palavra. Nós aprendemos com a palavra, é através da palavra que o Espírito de Deus fala ao nosso coração, é através da palavra que o Espírito Santo de Deus traz a revelação ao nosso coração. Amém? Guarde o teu coração. Oh, glórias! Guarde o teu coração. Irmãos, este é um mandamento do Senhor para cada um de nós. Nós devemos guardar o nosso coração. Guardá-lo num lugar seguro. E esse lugar é na presença do amado Senhor, na presença de Deus. E com certeza, irmãos, guardar o coração é não contaminar-se pelos males deste mundo, é manter-se conectado com o Senhor, conectado com o Espírito Santo de Deus. É dessa forma que nós guardamos o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ouça o que Salomão recomendou. Ele disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é extremamente importante, irmãos, porque de certa forma é onde origina todas as situações, sejam boas ou sejam ruins. Se você tem o teu coração cheio do Espírito Santo de Deus, certamente tu has de andar com o Senhor, serás movido pelo Espírito, serás cheio da graça. Porém, se teu coração está distante do Senhor, toda sorte de males vem à existência, toda sorte de males há de envolver o teu ser. Mas por que a palavra de Deus refere-se ao coração como o centro das emoções? Por que, amados? Nós vemos que nos dias antepassados, nos dias do povo de Israel, eles entendiam que o coração era o centro das emoções. Era onde estava guardado tudo o que nós temos de melhor. Nós sabemos que não é necessariamente o coração, porém, a nossa mente. Tudo está guardado aqui dentro. Nós precisamos encher a nossa mente com aquilo que é bom, irmãos, com os sentimentos que sejam agradáveis. E guardar o coração, guardar a mente, é tê-la pura, reta, íntegra, cheia do Espírito Santo, não contaminadas pelas influências do meio no qual nós estamos. Você já viu que a influência do meio onde você está, ela te leva para o erro? Geralmente te leva para o pecado? Mas por que isso, irmãos? Porque geralmente nós estamos inseridos dentro de uma sociedade carente de Cristo Jesus. O que eles têm é aquilo que o mundo tem a oferecer. E nós não podemos de forma alguma nos deixar dominar, nos deixar contaminar por estas situações. Nós temos que buscar de Deus a direção e encher o nosso coração com a palavra do Eterno, porque dele é a direção da nossa vida. Oh, glórias! Guarde o teu coração. Guardar o teu coração de tudo aquilo que não agrada, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Guardar o teu coração de toda a ação do mal é mantê-lo puro, é mantê-lo reto, é mantê-lo habitável, habitável pelo Espírito Santo de Deus. E o teu coração, ele é habitável pelo Espírito? Será que o Espírito Santo de Deus olha para a tua vida, olha para o teu coração, olha para a tua mente, para o teu ser e vê como um lugar agradável? Oh, nesse eu posso habitar, aqui sim é uma casa segundo a minha vontade. Será que Deus, será que o Espírito Santo está olhando para você e vendo dessa forma? Nós temos que nos preparar para que a vontade do Eterno seja completa no nosso ser. Vivamos apenas para o Senhor, que façamos todas as coisas para que Ele seja honrado e seja glorificado na nossa existência. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas nos dar a revelação da palavra. Ensina-nos, Pai,
porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. E nessa noite queremos clamar que Tu venha nos dar a direção, para que tenhamos um coração, Senhor, habitável, um lugar que seja agradável a Ti, Senhor. Que Tu sejas, Pai, oh glórias, que Tu habite no nosso coração, que Tu sejas o nosso Senhor, o nosso companheiro. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Guarde o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Muitas vezes nós lemos esse texto e creio que todos aqui conhecem esta palavra, porém não paramos para refletir um pouco mais detidamente, para ouvirmos aquilo que Salomão havia entendido e praticava no seu dia a dia. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor e adequar o nosso coração para que a graça do Senhor, para que o cuidado de Deus se manifeste de uma forma grandiosa, para que o nosso ser seja sempre agradável ao amado Jesus. Amém? Queridos, guarde o teu coração. Que pensamentos você tem alimentado? Que pensamentos você tem alimentado? Ou seja, em que você pensa? Qual pensamentos que ganha asas na tua vida, que voa alto no teu ser? Quais são esses pensamentos? Irmãos, nós não podemos de forma alguma deixar que os nossos pensamentos ganhem asas e voem. Nós temos que trazê-los cativo. Trazê-los cativo à presença do Senhor, porque esta é a vontade do Todo-Poderoso. Eu quero que vocês ouçam com atenção, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. Ouça. Porque do coração procede os maus desígnios, os maus planos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ainda Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glórias! Queridos, nós precisamos entender que toda raiz do mal, primeiro ela aparece nos nossos pensamentos. É no coração, é na mente. Primeiro aparece como pensamento. Se você vai fazer algo errado, primeiro você pensa. Se você quer ir para adultério, primeiro você pensa. Se você quer mentir, primeiro você pensa. Furtar, você planeja. Enfim, todos os maus desígnios, todos os maus planos, estes surgem primeiro na mente, no coração. E é por isso que o Senhor diz que nós devemos guardá-lo, porque toda a ação e reação é concebida primeiro na mente, no coração. Primeiro você concebe os pensamentos, depois você parte para a ação. E a partir do momento que você consegue controlar, guardar a tua mente, para que os maus princípios não consigam crescer, não consigam enraizar e frutificar, certamente terás uma vida abençoada, uma vida segundo a vontade do Todo-Poderoso. Queridos, é na mente que nascem as ideias, que impulsionam as nossas ações. Nunca esqueça disso. É na mente, amados, que surgem os princípios que hão de frutificar muitas vezes de forma negativa, mas também de forma positiva. É por isso que nós devemos encher a nossa mente com aquilo que é de Deus, com aquilo que é perfeito, com aquilo que é agradável, e é isto que Romanos capítulo 12, versículos 1 diz. Romanos capítulo 12, versículo 1 afirma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E assim deve ser o nosso proceder a cada instante, a cada minuto. No entanto, o inimigo de nossas almas também sabe disso. Com certeza sabe. E provavelmente é o que melhor usa desses artifícios para levar o homem a pecar. Com certeza é o que melhor usa desses artifícios. Muitas vezes nós não temos aquela boa vontade de fazermos aquilo que Deus quer, aquilo que é agradável, e o diabo aproveita e bombardeia 24 horas por dia. Até quando você está dormindo, muitas vezes há uma ingerência do maligno nos seus sonhos. Ele bombardeia a tua vida. E ele faz isso como? Mais uma vez, através da mídia. A mídia é o grande instrumento do maligno para encher a cabeça do povo com toda sorte de coisas ruins. Ela pode ser usada para o bem, sim. Podemos usar a mídia para louvar, para adorar, para encher o coração do homem de coisas boas, sim. Mas vemos que o inimigo tem a supremacia sobre a mídia. E quando você liga um rádio, o que você ouve é aquilo que te faz levar aos maus pensamentos. Quando você liga uma televisão, geralmente, até os comerciais, te levam a pensar, a dar asas ao pecado. Olha como são as coisas. Os filmes, meu Deus do céu, muitas vezes é o instrumento firme do diabo para te fazer errar o caminho. Nós temos que vigiar bastante, mas muito mesmo. Os noticiários, aparentemente os noticiários são inocentes, não é verdade? Apenas notícias, apenas notícias. Eu parei de assistir os jornais. Eu parei, lá em casa, a televisão fica praticamente desligada. Quando quero ver alguma coisa, a gente vê via o YouTube. Nós não temos antena externa lá em casa. Não temos antena externa, não temos parabólica, não temos nada. Quando eu quero assistir um jornal, coisa assim, eu vejo pelo YouTube. Quando eu quero ver algum tipo de notícia, eu pesquiso na internet. E a televisão fica desligada, é usada apenas ocasionalmente no Netflix e no YouTube com muita frequência para buscar as coisas. Então veja, irmãos, mas por que os noticiários eles influenciam de forma negativa? Quando o Covid apareceu, olha, foi um terror. E continua sendo um terror. Eu parei de assistir, porque deixava-me assustado. E o coração disparava com aquela situação, não dava para entender, não dava para aceitar. Você ficava amedrontado, assustado, aterrorizado. Vê como o diabo faz. Sem contar com as demais notícias. Você acostuma com o mal. Você acostuma com o mal. Tem programas que, quando você liga, debaixo da televisão está cheio de sangue. Uma poça de sangue. Porque só fala de morte, de maldade, de coisas ruins. E aquilo tornou-se normal para você. Você já não vê a vida humana com valor. Você vê a vida humana um tanto quanto desprezível. Principalmente se o cara for do mal. Aí você passa a vê-lo com mais falta de amor ainda. Veja como o maligno faz. Ele rouba o amor do coração. Porque ele leva o homem a entender que não é mais possível amar o próximo, porque o próximo é muito ruim. Tudo isso é ação do diabo, irmãos. E nós muitas vezes estamos com os nossos ouvidos, com nossos olhos abertos e nos alimentamos com tudo isso. E o que é criado não agrada o Todo-Poderoso, porque o nosso coração, no mínimo, torna-se duro, torna-se como pedra. E o nosso coração precisa ser de carne. Amém? Devemos pedir um coração de carne, assim diz a palavra. Por que de carne? Não carnal, de carne. Para que seja maleável, Irmãos, nós devemos ocupar o nosso pensamento com aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo e jamais pelos apelativos desse mundo. É preciso estarmos atentos. Busque entender a santidade. Procure entender a santidade de Deus e praticá-la no teu dia a dia. Procure viver a verdade do Senhor. Não se deixe dominar por este mundo. Nós devemos ocupar nossa mente com aquilo que edifica. Oh, glórias!
Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja a lista. Mas será que nós temos buscado isso para o nosso coração? Será que isto sobressai no nosso dia a dia? Ou seja, é aquilo que domina o teu dia a dia? Ou você é dominado por um bombardeio das trevas por coisas ruins? Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E ainda, Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, glórias! Irmãos, esta é uma chave que muitas vezes nós não observamos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós observamos o tempo que reservamos para as coisas de Deus, vamos descobrir que é ínfimo, extremamente pequeno, pouco tempo. Se formos colocar em percentuais, vamos ficar assustados, porque mais de 90% do nosso dia nós usamos para um monte de coisa. E os 10%, olha lá, talvez nem isto, nós aplicamos para honrar, para glorificar o nosso amado Jesus. Queridos, que pensamentos você tem alimentado? Quais os pensamentos que você tem alimentado? Qual alimento, o que é que você tem colocado dentro da tua mente, dentro do teu coração? Vamos encher o nosso coração com aquilo que é de Deus, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. Amém? 2. Quais os desejos do seu coração? Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. O que é que você tem usado como alimento? Como é que você alimenta o teu coração? E agora, 2. Quais os desejos do seu coração? Mateus capítulo 6, versículo 21. Ouça com atenção. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Duas situações, amados, duas situações. Primeiro, o Senhor nos diz e fala de forma bem clara que o nosso coração está naquilo que é o nosso tesouro. Que o nosso coração está nas coisas que nós consideramos importantes. Se tu consideras Deus importante na tua vida, se Deus é tudo na tua existência, a partir desse momento o teu coração estará em Deus, com certeza. Porém, se você acha que Deus pode ficar de certa forma no plano B, porque o plano A é sobreviver, é ganhar a vida, é trabalhar, é cuidar da família, cuidar dos filhos. O plano A, enfim, é desenvolver uma vida no meio da sociedade. Consequência, Deus há de ficar no plano B. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. É Deus, o plano A, é viver para Deus, amá-lo acima de todas as coisas, é desejar o Senhor com todas as forças do teu ser, é desejar e praticar aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, com todas as tuas forças. A partir desse momento, irmãos, o Senhor olhará para você. Aos olhos do Senhor nada está encoberto. O Senhor conhece o teu coração, conhece a tua vida. O Eterno olhará para você e te abençoará com toda sorte de bênçãos. Eis a forma correta de viver sobre a face da terra. Busque primeiro Deus, e Ele suprirá as tuas necessidades. Ele te guardará, te envolverá, Ele moverá na tua existência. Queridos, quais os desejos do seu coração? Irmãos, quando nós vamos refletir um pouco mais, nós vamos descobrir que o maligno tem colocado na nossa caminhada uma série de armadilhas. É uma atrás da outra. Muitas armadilhas. E são armadilhas, irmãos, que
levam o nosso coração a desejar coisas que não são boas, coisas que não são agradáveis. Por exemplo, a imoralidade sexual. Meu Deus, como isso tem gerido esse mundo, tem movido esse mundo. Na verdade, sempre foi dessa forma, desde os tempos de José lá no Egito. Sempre foi assim. Não mudou muita coisa, mas é uma grande armadilha que o maligno tem colocado na caminhada do povo. E cada dia essa armadilha torna-se mais evidente. Porque, irmãos, a imoralidade tem dominado esse mundo. Ainda, a armadilha da impureza, da libertinagem. Veja, da libertinagem. Essas situações são tão comuns na vida da gente que elas tornaram-se comuns. Por incrível que pareça. São tão comuns que tornaram-se comuns. Você liga a televisão, está a mulherada toda pelada. Você olha e passa meio que normal. Não é assim? Enfim, irmãos, esta é uma das armadilhas do maligno. Uma grande armadilha. E nós temos visto esse mundo distorcido. Esse mundo dominado pela imoralidade, pelas impurezas, pela libertinagem. O maligno sabe como encher o coração das pessoas e colocar prioridade na vida das pessoas. Outro aspecto, a idolatria. Irmãos, a idolatria é terrível. Será que a idolatria não está dominando o teu coração? Será que ela não tem supremacia na tua vida e você nem se dá conta? Deus precisa ser tudo na nossa vida. A partir do momento que Deus não é tudo, e isso de uma forma bem clara, bem objetiva, tudo é tudo. Se Deus não é tudo, é porque tem algo grande também. E isso pode entrar como idolatria. Como idolatria. Não necessariamente é um ídolo na parede, há uma estatueta, alguma coisa assim, mas tem muitas pessoas que idolatram coisas tão insignificantes, mas tão insignificantes, que é até vergonhoso falar. Mas tem tanta importância na vida que não abre mão disto. Tem tanta importância que não abre mão, porque o seu coração está dominado, o maligno tem agido. As feitiçarias. Queridos, quando nós falamos em feitiçarias, a primeira coisa que nós lembramos é de uma bruxa montada numa vassoura, voando por aí. Um caldeirão, cheio de coisas. Ou de um despacho numa esquina. Ou de um trabalho de voodoo, essas coisas todas assim que são bastante terríveis. Mas eu quero dizer para vocês que a feitiçaria, ela é mais comum do que parece. Mais comum do que parece. Irmãos, a igreja tornou-se mística. E a partir do momento que a igreja torna-se mística, são formas de feitiçaria. O Senhor não está mais na causa. A partir do momento que você usa o sal para purificar, em lugar do sangue de Cristo Jesus, eis aí a feitiçaria. A partir do momento que alguém acha, o coração dominado por Satanás, acha que um galho de arruda pode trazer bons fluidos, essas coisas todas. E nós encontramos isso dentro das igrejas. Amados, os exemplos são aos milhares, não mais às centenas, mas aos milhares. Tudo isso são formas de feitiçarias. E ainda, as simpatias também é. Você tem alguma simpatia preferida? Você gosta de simpatia? Eis a feitiçaria. Dentro da sua casa, disfarçada em coisas mínimas. E simpatia é mais comum do que parece, não é verdade? Dentro da igreja tem muita simpatia. Tem muita simpatia. Eu lembro-me que sugeriram lá em casa. A Elisa estava com soluços, alguém falou, coloca uma linha vermelha na testa. Por isso que eu lembrei do exemplo. Veja, foi crente que sugeriu. Veja como estão as coisas. E vai por aí. A virada de ano com roupas
com cores definidas, cores brancas, vermelhas, amarelas, cada um com seu objetivo. Eis as simpatias, eis as feitiçarias. E sabe quem aqui impulsiona isso? Satanás. E nós temos uma tendência tão grande em seguir esses caminhos. Sabe por quê? Todos fazem. E quando todos fazem, nós queremos imitá-los. Porque de forma até inconsciente somos levados a entender que é o certo. Só que nós não vivemos dessa forma, nós vivemos pelo mover do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Portanto, amados, fique atento. O ódio, olha ainda, quais os desejos do seu coração? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. O ódio, gente. Coração dominado pelo ódio. Eu quero que tu morra. Não vou com tua cara. Não gosto de você. E vai por aí. Como tem isso dentro das igrejas? Como tem dentro das igrejas? As discórdias, dissensões, o coração dominado por essas situações, ciúmes, oh misericórdia, ciúmes, cuidado com ciúmes, não procede do Senhor, porém o nosso coração gosta dos ciúmes. Ainda, ira, egoísmos, facções, invejas, embriaguez, orgias, e coisas semelhantes a estas. É evidente que eu estou me referindo a Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21. As obras da carne. Veja, e o diabo ele impulsiona, ele joga isto dentro da mente das pessoas e elas passam a achar que são normais. Guarde o teu coração, guarde o teu coração. Irmãos, nós precisamos encher a nossa vida com aquilo que é de Deus, com aquilo que é bom, aquilo que é agradável, com aquilo que edifica, com aquilo que honra e glorifica o nome santo do nosso amado Jesus. É isto que deve encher o nosso coração. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o teu coração. 3. Que sentimentos dominam a tua vida? Quais são os sentimentos que dominam a tua vida? Colossenses capítulo 3, versículos 12 até o 15 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Oh, glórias! Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluias! Glórias ao nome santo do nosso amado Jesus. Irmãos, quais os sentimentos que dominam a tua vida? Ou qual o sentimento que deve dominar a nossa vida? O sentimento é o amor. O amor deve dominar o nosso coração. O nosso coração precisa ser dominado, totalmente dominado pelo amor. Irmãos, quando nós observamos a palavra, vemos que a essência do caráter de Deus é o amor. Deus é amor. Ele é o próprio amor, ou seja, Ele é a essência, Ele é o amor. Tudo o que Ele faz por nós tem base no amor. Se Cristo veio, é porque Deus nos amou. Se vamos para o céu, é porque Deus nos amou. Se temos o coração purificado e perdoado os pecados, é porque Deus nos amou. O amor é a base. Oh, glórias! E os dois maiores, veja,
os 2 maiores mandamentos, e de certa forma resume a palavra, é o amor. É o amor. Primeiro, o amor a Deus. Segundo, o amor ao próximo. Veja que interessante. Resume-se praticamente a palavra nisso aí. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, como a si mesmo. Não é verdade? Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, isso fica bastante claro, bastante claro. Irmãos, nós temos que encher o nosso coração de amor. Nós temos que buscar de Deus a sua presença para que Ele domine a nossa vida com amor. Que Ele encha o nosso coração de amor. Amém? Esse é o mandamento do Senhor. No entanto, nós temos visto que as pessoas não o colocam em prática. E é mais fácil, muitas vezes até no nosso próprio coração, é mais fácil nós encontrarmos e muitas vezes sermos dominados pelo ódio, pela vingança, pela inveja, ciúmes, tristeza, amargura, medo, pânico, e vai por aí, a lista é grande. Muitas vezes são esses sentimentos que dominam o coração. O coração é como se fosse um vaso de planta. Só que a planta plantada é um espinheiro e tem espinho para tudo que é lado. É espinho pequeno, espinho grande, espinho para baixo, espinho para cima, para a direita, para a esquerda, pontiagudo, não muito pontiagudo. Muitas vezes o coração da gente está dessa forma, um jardim espinhoso. Nós temos que vigiar, irmãos, que o nosso coração tem que ser como um canteiro onde floresce o amor, onde o amor é a base. Amém? E sabe por que isso ocorre, queridos? Porque deixamos a base, deixamos o Senhor. Muitas vezes não alimenta-se da palavra. Você vê tudo, lê tudo. Você lê de uma revista de fofoca, a sites de fofoca. Você ouve do Axé da Bahia até Raul Seixas, sem contar os sertanejos da vida, porque não tem nada a ver, você pode ouvir, não tem nada a ver. Você vê tudo na televisão. Você vê tudo, da mulherada pelada aos homens pelados. Sem contar a escola que ensina tudo que não presta. Ensina a trair, roubar, adulterar, mentir. E vai por aí. Eis a escola. Eis a escola. No celular, tem que colocar uma senha, porque a criança não pode olhar. Terrível, não é? Queridos, são estas coisas que te afastam de Deus, que te fazem errar o caminho e que fecha a porta do céu para você. Não te enganes, fecha a porta do céu. Nós temos que fazer segundo aquilo que Deus quer, e isto buscando o Senhor, enchendo-nos com o Espírito Santo, para que vivamos a verdade do Todo-Poderoso, para que cresçamos diante do Eterno, para que vivamos Cristo com todas as forças do nosso ser, com todas as forças do nosso viver. Nós temos que orar muito. Vamos lá. Coração enganoso, guarde o teu coração. Quanto tempo de oração você tem por dia? 10 minutos? 5? 1? Meia hora? 20? Eu sei que não há um tempo. Vamos determinar um tempo. Deus se agrada com meia hora de oração por dia. Eu seria até hipócrita se falasse isso. Nós não podemos medir essa questão pelo fator tempo, porque a oração é muito interessante, ela é um tanto quanto subjetiva. Há o momento que você vem à igreja, ajoelha-se e ora. Diante da sua cama, ajoelha-se e ora. Mas, quando você é dominado pelo Espírito Santo, coração guardado, protegido pelo Senhor, tu passas o dia ligado com o Todo-Poderoso. E isto é uma oração.
Você acorda de manhã, você não está pensando no futebol, você não está pensando na mulherada pelada, ou nos homens pelados que você viu no WhatsApp, que te mandaram nos grupos, pornografia pura. A tua mente não está dominada por aquilo ali, não é o teu foco. Você não está pensando no trabalho, trabalho, 24 horas por dia pensando no trabalho. Como ganhar dinheiro, como ficar rico. Mas você acorda de manhã ligado no Senhor. Passa o dia pensando no Todo-Poderoso. É evidente que você vai trabalhar, vai fazer as coisas, claro, mas conectado no Senhor. Eis uma espécie de oração. É você continuamente ligado ao Todo-Poderoso. Amém? Portanto, é difícil você falar 10 minutos, meia hora, 1 hora. Mas é melhor passar 24 horas por dia ligado no Senhor. Porque é assim que Deus quer. Que você tenha uma conexão direta com Ele sem parar. Portanto, ore, que você seja a oração, que você viva a oração, que você seja uma pessoa de comunhão com o Todo-Poderoso. Ainda, louve. Temos que louvar. O que é que você ouve durante o dia? Eu sei que muitas pessoas aqui trabalham e no trabalho você não pode definir aquilo que você vai ouvir. Mas você está em casa? Em casa você pode. Porque você está ligada na FM, não sei de onde, ouvindo ali os hits do momento. Porque você está ligado na playlist, num desses programas musicais, ouvindo aquilo que não te edifica. Por quê? Se você pode ter uma playlist nesses mesmos programas de músicas, que louva, que glorifica o nome santo de Deus. E é isso que deve ocupar a tua mente, que deve entrar por aqui, pelos teus ouvidos. Amém? Leia a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler, gente. Tem que ler a palavra. Tens que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. E, se você quiser, associe com bons livros. Procure alguns livros que sejam edificantes, mas cuidado com os autores, que hoje está tão difícil. O mais certo mesmo é a Bíblia, porque não tem como errar. Oh, glórias! E através desta, o Espírito Santo de Deus falará com você. Amém? Queridos, o objetivo desta palavra é despertá-lo e despertar-me para que nós possamos vigiar aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que vemos, ouvimos, aquilo que sentimos. E a consequência disso, aquilo que falamos. Nós temos que viver segundo a vontade do Todo-Poderoso. O sucesso da nossa caminhada cristã depende de uma comunhão vívida, real, com o nosso amado Jesus. Oh, glórias! Guarde o teu coração, guarde. Não te esqueças, não contamine-se pelas mazelas desse mundo, pelos males, pelos ensinos, pelos princípios diabólicos desse mundo, mas mantenha-se conectado, firme, seguro, amparado no Espírito de Deus. Amém? E assim terás uma vida feliz, porque o Espírito virá manifestar-se-á na tua existência e grandes coisas hão de acontecer. Oh, glórias! Amém? Cremos nisso, igreja? Oh, glórias! Já virou até chavão, então viva. Crês nisso? Viva. Não adianta crer e não viver. Seria hipocrisia também. Amém? Que essa palavra fique gravada no teu coração. Busque de Deus, cada dia mais, a vontade dEle. Solidifique-se no Senhor. Solidifique-se no Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas plantar esta palavra no nosso coração, Senhor. Guardá-la, protegê-la, para que nós possamos tê-la como uma reserva, Senhor. E quando os momentos difíceis chegarem, que nós possamos lembrar daquilo que ouvimos, daquilo que Teu Espírito falou no nosso coração, para que possamos rejeitar aquilo que não Te agrada. Oh Deus,
e aceitar aquilo que é da tua vontade e deixar nos encher e mover pelo teu santo e bendito Espírito. Senhor, trabalha a nossa vida, trabalha o nosso coração. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 987.